oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o seu povo, os seus escolhidos, os seus separados, para estarem nessa casa esta noite, Deus. Pai, eu oro pela vida deles, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma sobrenatural, mas também, Senhor, aquilo que eles precisam receber de Ti, que eles possam receber. Porque muitas vezes, Deus, nós chegamos à Tua casa, Pai, cheios de necessidades, porque é natural do homem ter necessidades. Mas o Senhor sabe o que é que nós estamos precisando verdadeiramente. Então que o Senhor possa, Senhor, nesta noite, derramar sobre eles aquilo que eles necessitam. Talvez um consolo, como teu filho falou da dor do luto, de ter perdido a irmã. Talvez, meu Senhor, uma porta aberta. Talvez, meu Senhor, a paz no lar. Eu não sei o que é que eles precisam, mas o Senhor sabe. Então, Pai, que nesta noite o Senhor possa derramar sobre a vida deles, sobre a vida daqueles que vão assistir, meu Senhor, nas redes sociais, naqueles nossos vizinhos que estão inclinados nesta noite, ouvindo tudo que sai desta casa de oração, que eles possam ser tocados, que eles possam ser abençoados, que o Senhor possa, meu Senhor, operar no lar de cada um deles com poder e glória, Pai, que eles possam ser libertos, que eles possam ser tocados, restaurados, porque o Senhor é um Deus do sobrenatural. Somos limitados, mas o Senhor não. O Senhor opera conforme o teu querer e o teu efetuar. Vamos estender as mãos para o nosso bispo. Pai, aqui está o seu pequenino. Usa ele conforme a sua vontade e o seu querer. Que almas sejam alcançadas, corações sejam quebrantados, pessoas se rendam a Ti através da Tua palavra. Usa o Teu servo, Senhor. Usa, meu Pai, de uma forma que o Senhor nunca usou, para que pessoas sejam alcançadas lá fora, para que pessoas sejam alcançadas assistindo este vídeo, e que nós aqui dentro da sua casa de oração possamos ser cheios da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que vocês estão cansados, mas a gente só vai ler um versículo e depois vocês se encontram. Glória a Deus. O livro mais difícil da Bíblia é de se encontrar, Gênesis. Oh, glória. Gênesis, capítulo de número 15. Prometo que não vou demorar, nem logo aqui, até meia-noite a gente termina. Oh, glória. Versículo de número 5. Deus. Gênesis capítulo 15, versículo de número 5. Que diz assim: Então levou fora e disse: olha agora para as estrelas do céu, se as pode contar. E disse: assim será a tua semente. Pode se sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, eu digo a vocês que essa mensagem hoje nasceu em um determinado momento, onde eu estava em alguns afazeres, e em alguns questionamentos ao Senhor, porque assim, cada um de nós tem uma promessa, cada um de nós tem algo que Deus ele falou a meu e ao seu respeito, de algo que Ele iria fazer, de algo que Ele está preparando ou que Ele preparou. Mas no decorrer da nossa vida, no decorrer dos nossos dias, muitas vezes nós não vemos essas promessas acontecerem. Às vezes Deus ele fala comigo e com você, e passa-se os anos, e a gente está igual a Abraão nos versículos anteriores.
questionando a Deus, porque a promessa ainda não aconteceu. A ponto de Abraão dizer que é um escravo nascido da casa dele que será a sua descendência. E quando Deus, ele fala com Abraão: Abraão, sai, conta as estrelas do céu, se é que podes contar. Aí eu entro na mensagem. Abraão, ele vivia, Diácono Rebouças, uma realidade de espera. Talvez nós que estamos aqui estamos vivendo uma realidade de espera. Eu sei a minha realidade de espera, aquilo que eu estou esperando em Deus, aquilo que um dia Deus falou comigo que iria fazer sobre a minha vida. E foi justamente isso hoje, eu varrendo as escadas, eu falando com Deus: Senhor, tem algumas promessas que o Senhor me fez, que já se passaram alguns anos e até hoje essas promessas, elas não se cumpriram. Essas promessas, elas não se concretizaram. E muitas vezes, pessoas que ouviram o Senhor falar por boca de alguém, né, que naquele momento falando comigo que o Senhor iria prover, que o Senhor iria multiplicar, que o Senhor faria um ministério grande. E talvez pessoas estão olhando e dizendo: a promessa, será que essa promessa realmente foi de Deus? E o tempo nos faz questionar. O tempo nos faz, às vezes, até duvidar se realmente aquela promessa ela foi de Deus. Mas quando Deus ele chama Abraão, dizendo: Abraão, vem para o lado de fora, vem para o lado de fora. Sabe o que é isso? É muitas vezes Deus ele está chamando eu e você para sair de algumas determinadas localidades que limitam a nossa visão, que limitam ver aquilo que Deus ele tem preparado para mim e para você. E muitas vezes a limitação não é o ambiente físico que nós estamos, mas a limitação é a nossa própria mente. Quando Hebreus 11:1 vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das que se esperam, essa fé ela tem que agir além do meu e do seu raciocínio. Ela começa a agir não no ambiente natural, não no ambiente aonde nós estamos inseridos, mas vai muito mais além daquilo que pensamos ou imaginando. A tenda, ela representava um lugar de confinamento, um lugar aonde nós não conseguimos muitas vezes ver ou reconhecer as promessas de Deus. Talvez eu e você está precisando, não é mudar de lugar, mas é mudar a posição, é mudar a nossa visão. É Deus convidando para a gente sair, para a gente olhar, para a gente poder contemplar o tamanho da vitória a qual Ele tem para mim e para você. Sabe por quê? A Bíblia vai falar que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele vai falar com Jeremias: Jeremias, o que vistes? E Jeremias vai dizer: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele vai dizer: viste bem, porque eu velo para que se cumpra a minha palavra. E eu vou lhe dizer uma coisa, você pega se você quiser. Ei, aquilo que Deus ele determinou para a sua vida,
Ei, não é homem, não é tempo, não é destino, não é ambiente que vai paralisar, que vai determinar, que vai dizer que acabou, que fracassou. Ei, quando Deus ele tem uma palavra sobre a minha e sobre a sua vida, até o diabo ele tem que agir em meio em seu favor, para que a palavra de Deus ela se cumpra na minha e na sua vida. Glória a Deus. E Deus ele chama Abraão dizendo: Abraão, você está tão focado em que a promessa aconteça que você não está vendo a grandeza de quem eu sou. E foi falando aqui. Eu fico só pegando para depois eu usar nas ministrações. O diácono Rebouças falou: eu sou o que sou. Foi a pergunta que Moisés ele fez a Deus. Quando Deus disse a Moisés que Moisés desceria para falar com o faraó, a preocupação de Moisés é: Senhor, o que é que eu vou dizer? Como é que eu vou lhe apresentar? Como é que eu vou dizer ao povo lá fora quem é o Senhor na minha vida? Eu sou o que sou, eu sou o que sou o quê? Eu sou o grandão da Galileia, eu sou o Deus que tudo posso, que tudo faço. Agindo eu, quem impedirá? Não há quem possa impedir. A palavra dele não volta vazia sobre a sua vida. O que ele disse que iria acontecer, vai acontecer. Ainda que a dúvida ela esteja na minha e na sua vida, ainda que venha um momento que a gente não acredite que não há mais esperança, que não há mais tempo, Deus ele é um Deus especialista em surpreender a mim e a você. Aleluia. Sabe, é nos momentos onde a nossa fé ela está mais fraquejante, é que Deus fala: "Ai, agora eu vou fazer só para você saber que eu estou no negócio." Glória a Deus. E aí eu lembro a pastora falando por esses dias, não sei com quem foi que ela estava falando, que um belo dia uma irmã chega, eu vejo você como pastor e ela como missionária. E ela fez igual a Sara, ela riu, não na minha cara, mas ela duvidou que Deus poderia trabalhar no vaso, porque ela sabia quem era eu. Cheio de gíria, cheio de carrapicho, todo largado ainda. Eu gosto de andar ainda de perto, não, mas Deus vai trabalhar nesse negócio. Mas se passam 7 anos, a Bíblia vai dizer que o 7 é o número da perfeição. Se passa 7 anos, e 7 anos depois, o que é que acontece? Deus pega Tiago, o improvável, pega Rosana, que era também, ao olhar de alguns improváveis, um casal que muitos até duvidaram, até colocaram um cheque se duraria muito tempo. Eu acho que alguns cansaram, 17 anos já junto, 14 completou agora de casado. Até palavra, né? De gente próxima. Sabe que para casar, para separar é mais caro do que para casar. Sabe, só para você entender, que quando Deus ele determina, muitas vezes Deus ele nos chama para o lado de fora, para que eu e você entenda o tamanho da promessa que ele tem sobre a sua vida. Talvez as dificuldades da vida, talvez os problemas sufocaram, trouxeram desânimo, trouxeram
frustrações. E muitas vezes a gente pode olhar e dizer, como diversas vezes, Senhor, será que eu estou no ministério certo? Será que eu estou no ministério da palavra mesmo? Será que esse é o chamado que o Senhor tem para mim? E Deus, Ele é um Deus que se revela nas mínimas coisas. E sábado agora faz 8 dias que eu fiz assim. A gente estava indo com um culto em ação de graças. Não tenho vergonha de dizer o que eu vou falar aqui agora. A gente andando, eu dizendo, Senhor, vai chegar a festividade da igreja de 2 anos, vamos festejar, mas depois da festividade eu fecho as portas. E a gente chega no culto em ação de graças. Só que quando chega no culto em ação de graça, isso eu orando de um lado, em espírito, e Rosana orando de outro lado. Eu orando por uma coisa, dizendo que ia fechar, e ela orando, perguntando se Deus era no negócio. Aí o que é que Deus faz? Vou responder os dois logo de uma vez só. Para não ter dúvida que eu estou dentro da promessa. Aí fala comigo, não é hora de retroceder, não pode tirar a mão do arado. Aí eu já tomei logo minha tamancada. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí fala e responde a ela aí, falando para ela saber que Deus era no lugar. Se tiver pregue. Se as cadeiras estiverem vazias, pregue. E agora como é que eu fecho? Aleluia. Como é que eu retrocedo? Eu precisei sair do lugar onde a minha visão estava limitada, para eu poder entender que Deus ainda é Deus de promessas. Igreja, quem vive na tenda não enxerga o presente. Quem vive na tenda não enxerga aquilo que Deus ele tem para você. E o que é viver na tenda? É a gente estar tão cauterizado com as coisas do dia a dia. É a gente ver tanta coisa ruim. Como o Diácono Rebouça falou aqui de assistir jornal. Hoje em dia, se vacilar, daqui um dia a televisão está sangrando de tanta notícia ruim que a gente chega, que a gente vê. E a perspectiva humana é olhar e dizer, olha, não tem jeito, não tem mais solução, não tem para onde ir. E as nossas esperanças, elas estão frustradas. Mas Deus, Ele vai fazer, aliás, Ele vai fazer não, já está feito. Mas no tempo oportuno, no tempo determinado, no tempo a qual Ele já determinou sobre a minha e a sua vida, irá acontecer. Eu falo com toda a certeza de que cada um de vocês, dentro daquilo que Deus já falou, dentro daquilo que Deus já profetizou, já usou os seus profetas, e quando Deus chama Abraão e manda Abraão olhar as estrelas, e manda Abraão contar, quando ele diz, conta as estrelas, se é que podes contar. As estrelas, elas revelam a dimensão daquilo que Deus ele tem preparado para mim e para você.
Quando a gente olha, quando a gente começa a imaginar a Deus dizendo: ei, eu vou usar a dona Zenilda aqui, vou abusar ela agora. Dona Zenilda, sai, olha para as estrelas e vê. Conta, dona Zenilda, se a senhora pode contar as estrelas. Aí dona Zenilda, do jeitinho dela, vai dizer: Deus, é muita estrela, não dá para eu contar. Eu vou começar a contar, eu já me perdi, eu não sei nem mais aonde é que eu estou. Aí Deus pega e dizendo: ei, aí está a ilustração do tamanho da promessa que eu tenho para você. É tão grande que no meio do caminho você vai vendo a promessa acontecendo, você vai vendo a promessa prosperando, e você já começa a se perder na contagem. Você não consegue contar do tamanho da prosperidade, do tamanho que a bênção do Senhor ela é sobre a sua vida. É aquela bênção que enriquece e não acrescenta dores. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Sabe, não estou pregando palavra motivacional não, mas eu estou trazendo uma palavra para você, trazer como a Bíblia vai falar. Eu trago à memória aquilo que me traz esperança. O que é isso? É eu começar a trazer na minha mente tudo aquilo que um dia Deus ele falou sobre a minha vida. Tudo aquilo que um dia Deus ele falou face a face comigo e com você, e ele utilizou outras pessoas para falar. Sabe, enquanto eu estou falando aqui, no meu coração arde dizendo: sabe o que? Tem projetos, tem planos, tem coisas que estão engavetadas, que foram colocadas dentro da gaveta, sonhos que um dia foram sonhados, mas por conta de tanta realidade, por conta de tantos percalços da vida. Sabe quando a gente vai pegar naqueles sonhos e a gente vai colocando na gaveta? Depois eu pego isso aqui. É igual material, quando você compra: não, isso daqui eu não vou utilizar agora não, e você guarda em um lugar. Aí daqui a pouco, anos depois, eu falo isso porque eu tenho uma professora em casa, eu sei bem o que é isso. Material que ela compra, aí guarda. Aí quando ela resolve fazer aquela faxina, ela acha coisas que foi guardada há anos, e ela diz: não, bora botar meses, pronto, vou melhorar para você. Isso aqui dá para usar. Aí então ela fala: menina, eu estava pensando em comprar isso aqui e achei que estava guardado. São promessas, são sonhos, são orações que foram feitas a Deus, de coisas que apresentamos a Ele, mas na vida corriqueira colocamos na gaveta, colocamos no depois eu faço, no depois eu realizo, no depois eu vejo como é que eu faço isso aqui. E muitas vezes passam os anos e aquilo que pensamos ou desejamos ou oramos para Deus não foi realizado. Igreja, as promessas de Deus, ela não tem prazo de validade. As promessas de Deus, ela não é perecível. E muitas vezes, eu não sei se vocês já ouviram muito isso: ah, está demorando porque Deus está caprichando. Não. Tudo que Deus ele faz é caprichado. Verdade. Às vezes está demorando é porque eu e você não está preparado para receber aquilo que Deus ele já preparou. Sabe? E muitas vezes algumas pessoas dizem: Tiago, eu vejo um carro na sua mão.
como é que Deus vai dar um carro para uma pessoa que não tem habilitação, não sabe dirigir e não tem vontade de aprender a dirigir? Não tenho não, senhor. Não tenho, eu não posso mentir, eu estou em cima da vontade de Deus, não vou mentir. Não tenho vontade de aprender a dirigir. Esse trânsito louco de Salvador? Não, muito obrigado. Agora, se a garoa quiser aprender a dirigir, Deus vai dar o carro a ela. É filho de carona. Não tem um problema nenhum de ficar de carona. Aí ela fica de chofer, eu fico de patrão. Bora, me leva ali que eu vou pregar. Tirar logo a ver. Quem vai dirigir caminhão é Scania. Vai dirigir carreta, vai botar todo mundo dentro da carreta, quer logo até. Então, como é que Deus ele vai me dar um carro? Se eu já falei com Deus, eu não tenho paciência para dirigir em Salvador. Mas, se ela tem a disposição, Deus vai abençoar ela. Eu vou ser abençoado por tabela, porque ela é uma só carne. Então, as promessas de Deus, ela não tem prazo de validade. E às vezes me estressa alguém, quando eu vejo alguém dizer, está demorando porque Deus está caprichando. Não. Porque aí, você já viu? Aí você fala, poxa, eu estou querendo dinheiro. Mas a pessoa não tem um controle financeiro. Vai dar dinheiro, vai fazer o que? Vai gastar o dinheiro todo. Deixa falando. Vai gastar o dinheiro todo. Tô rindo. Eu mesmo sou um. Se Deus me der dinheiro, eu vou querer comprar minha casa. Vou dizer minha mãe, vou querer comprar a casa de minha sogra. Ou então trazer ela para morar comigo. Não é que você já gastou não, mas eu vou querer abençoar minha família, que não é errado. Mas às vezes esse abençoar a família, a gente acaba saindo um pouquinho da rota, ou até demais. As promessas de Deus, ela não tem prazo de validade. Se Deus ele prometeu, independente do dia, do ano, do mês, de quando foi, ela vai se cumprir. Eu não vou dizer para você que pode levar como levou de Abraão quase 25 anos não, senão você vai esmorecer, vai dizer, pregou tão bonito, pode me dizer que eu vou esperar mais 25 anos para concretizar. Não, tenha calma, tenha paciência. Não vai levar isso tudo de tempo não. De uma coisa eu tenho certeza, que está mais perto do que você pensa ou imagina. Glória a Deus. Também não vou dizer que até o final do mês ou até o final da semana, que o final de semana é amanhã. Que aí chega amanhã, aí não acontece, você vai dizer, o careca mentiu. Mas não, é para que a gente possa nutrir a cada dia, quando a gente levanta, ainda que o cenário esteja caótico, a gente levanta profetizando sobre as nossas vidas. Eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida, e essa promessa ela vai se cumprir. O diabo querendo ou não, aquelas pessoas que lutam contra mim, querendo ou não, ela vai acontecer. Glória a Deus. Igreja, que possamos verdadeiramente, sabe, eu posso até ter falado bonito, mas que nessa noite
você possa trazer à sua memória tudo aquilo que te traz esperança, trazer à memória todas as promessas que Deus ele te fez. Eu sei que foram muitas. E você comece a trazer à memória: Senhor, o Senhor disse que meu nome seria grande. O Senhor disse que tinha uma bênção financeira para a minha vida. O Senhor disse que restauraria a minha casa. O Senhor disse que visitaria a minha família. O Senhor disse que faria isso, isso e isso. Faça uma lista. Faça uma lista na sua mente. Se for esquecido, igual a minha, anote. Mas comece a fazer uma lista e comece a orar em cima disso aqui, ó. Senhor, essas são as promessas que o Senhor disse sobre a minha vida. E eu creio em cada promessa que irá se realizar, que irá se concretizar. Porque a tua palavra, ela não volta vazia e ela não voltará vazia sobre a minha casa e sobre a minha família. E eu tenho certeza de uma coisa, que você vai ter que preparar. Não é o culto da vitória, não. Pode ser o culto do testemunho. Pode ser o culto em ação de graça. Só para dizer uma coisa. Ei, a promessa de Deus, ela se cumpriu. O homem, nós colocamos prazo de validade. Nós colocamos, como vou usar o diácono na Rebouça de novo, nós colocamos ponto final. Nós determinamos: eu vou parar, eu vou ficar aqui. Mas Deus está dizendo aí, enquanto você está dizendo, eu vou parar, você está colocando ponto final, Deus está dizendo: ei, vai continuar, vai avançar, porque o que eu tenho não é aqui, mas o que eu tenho é mais à frente. Meu Deus. Sabe, eu estou falando agora, eu lembrei de uma frase que eu usei há algum tempo. Eu quero liberar essa frase, que é uma frase profética. E não suporta o processo, não vive o propósito. Sabe, Abraão, ele suportou o processo. Mesmo que ainda, em um determinado momento, no capítulo 15, Abraão vai fazer uma oração. Não é colocando Deus na parede, mas dizendo: Senhor, o Senhor prometeu uma semente, até agora a semente não veio. Mas eu creio que quando Deus fala com Abraão, Abraão suporta o processo. Porque você vai viver o propósito. Qual é o propósito? É gerar Isaac. E deixa eu lhe dizer, o seu Isaac está sendo gerado. Glória a Deus, eu creio em Deus. Abraão, ele aprendeu a tirar a sua visão daquilo que limitava ele, daquilo que estava, sabe, prendendo. Porque muitas vezes o inimigo, ele faz isso. O inimigo, ele coloca, olha, eu vou, como é o nome daquele negócio para eu não falar errado de novo? Atólios, né? Que eu fui falar abrolhos e depois ficou. Imagine, são minha família, meu filho e minha esposa, depois ficou mangando de mim. Vou botar os dois no banco. Eu falei abrolhos e atólios. Aquele negócio que bota no burro, no cavalo. O cavalo não olhar para o lado, só olhar para frente. E muitas vezes o inimigo, ele tenta colocar aquilo ali em mim e você, para que a nossa visão, ela fique limitada, ela fique focada só em uma coisa ou só no problema, mas a nossa visão, ela não fique aberta.
E creia, igreja. Creia. Que aquilo que Deus ele prometeu a você, aquilo que está ardendo em seu coração. Por que eu estou falando aquilo que está ardendo em seu coração? Porque é algo íntimo seu de Deus. Ele não tem prazo de validade. Vai acontecer. Vai acontecer. Apenas creia. Apenas diga: Senhor, eu tomo posse. Eu creio que o Senhor vai fazer. Amém, Jesus, eu creio. Ainda que a minha visão esteja limitada, mas eu creio que vai acontecer. Amém, Jesus. Sabe por quê? E eu encerro para a gente não virar vigília. Porque basta apenas uma palavra. Como assim, Tiago? Não entendi. Quando Jesus ele está entrando em Cafarnaum, a Bíblia vai dizer que vem um centurião para que Jesus cure o seu servo. Você pode perguntar: mas o que é que tem a ver o cumprimento da promessa com o centurião de Cafarnaum? Porque quando ele chega para Jesus e dizendo que o servo dele, o servo que ele ama, está terrivelmente doente, e Jesus diz que ia na casa dele, aquele homem ele tem uma atitude de fé tão grande que ele diz: eu sou homem de autoridade, eu reconheço a autoridade que há em Jesus. Basta apenas uma palavra. Sabe o que é isso? Basta apenas uma ordem dos céus. Glória a Deus. Para que Deus ele mande sua miríade de anjos em favor de mim e de você, para dizer: ei, eu estou liberando uma palavra, eu estou liberando uma palavra de ordem sobre a vida deles. Ei, vá lá e entregue aquilo que eu determinei sobre a vida deles. Glória a Deus. Basta apenas uma palavra. E quando Deus ele libera esta palavra sobre a sua vida, ei, não tem quem segure essa promessa chegar. Não tem quem segure que essa palavra ela se concretize sobre a sua vida. Glória a Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso, igreja? Hoje eu completo 2 meses trabalhando. Glória a Deus. 2 meses. E chegou um determinado momento, Diácono Rebouças, que eu até conversei com a pastora e disse: rapaz, eu estou enfrentando uma luta terrível na minha mente. Porque o inimigo ele está tentando fazer que eu entenda que eu não vou ficar aqui. Vai ser mais um lugar que eu vou entrar, eu vou ficar um tempo e vou sair. Só que chegou um determinado lugar, chegou um determinado momento que o próprio Deus, eu comecei a jejuar dentro do trabalho. E o próprio Deus falando comigo. E eu não comentei isso com a Rosana, eu estou falando aqui agora. Sabe o que foi que Deus fez comigo? Ei, você está aqui achando que você está aqui por causa da sua capacidade? Glória a Deus. Eu entendi uma coisa, que não é a minha capacidade. Porque ele me fez lembrar de que tinha pessoas com mais qualificações do que eu no dia da entrevista. Glória a Deus. Mas foi uma palavra que foi liberada. Foi uma palavra que eu usei de ousadia. Eu disse: eu vou trabalhar aqui. Glória a Deus. E Deus me fez entender que eu estou lá, não é porque eu sou mais bonitinho, nem sou melhor do que ninguém. É porque Ele determinou, Ele me colocou naquele lugar. E sabe qual é a minha oração que está sendo agora? Senhor, qual é o propósito de eu estar aqui?
Um dos propósitos eu já sei qual é. Um dos propósitos eu já sei, mas eu estou perguntando a ele quais são os outros. Você crê naquilo que foi falado nesta noite sobre a sua vida? Tome posse. Creia. No dia do culto de ação de graça, não precisa me chamar para pregar, não. Mas me chame para comer o maná que está lá. Aquele feijão, Adriana, eu sei que cozinha bem. Aquele feijão. Não precisa ser isso. O cuscuz. Ela fez uma canjica hoje lá que a Maria estava ligando para pedir outra. Cadê que me abençoa? Ela está fazendo trabalho, menina. Ela está trazendo comida do trabalho. Ela está fazendo trabalho. Mas na próxima, Tiago, eu trago. Eu vou arranjar uma quentinha para você levar. Encerra por isso. Amém, igreja? Amém. E, pastora, deixa eu usar a senhora, vem orar pelo povo agora de novo. De novo, venha, de novo. Eu já vi a senhora na cena também, né? A senhora vai orar também. O Senhor sabe que ele não me capacitou ainda. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vocês já oraram por vocês. Agora estenda suas mãos para a direção da sua casa. Vamos abençoar o nosso lar. Senhor, meu Deus e meu Pai, que palavra abençoada para as nossas vidas, Senhor. Eu não sei se seus filhos receberam, mas eu tomei posse, Pai. Eu já estou vendo minha carteira de motorista e eu quero dirigir micro-ônibus para levar as crentaiadas todas para o monte. Louvado seja o Senhor Jesus. Tomei posse, Senhor, de muitas coisas que foi liberada para a minha vida e eu sei para a vida dos seus filhos. Mas, Pai, neste momento estamos estendendo as nossas mãos para a nossa casa, porque também tem os filhos que podem não estar morando no nosso lar, mas eles vão, visitam a nossa casa. Então, é a nossa parentela, Pai, é a nossa família. Então, que o Senhor possa tocá-los, meu Senhor, guardá-los, meu Senhor, com a tua mão poderosa, dando livramento, meu Senhor. Deus, o Senhor conhece o proceder, o andar, o caminhar de cada um deles, dos filhos, dos pais. Deus, eu te peço que o Senhor vá protegendo, guardando, dando livramento. Porque assim como foi falado aqui no altar pelos teus filhos, Pai, que hoje o mundo está cada vez pior, violência, promiscuidade, prostituição, Senhor, até dentro das escolas, as crianças, eu falo crianças de 4, 5, 6 anos não respeitam mais o professor como autoridade. Os pais não enxergam mais professor como alguém que está ali para ajudar, meu Senhor, cooperar na educação da criança. Então estamos vendo, Pai, como é que está sendo deturpada, meu Senhor, a mente dessas crianças, Pai. Mas eu te peço neste momento que os netos dos seus filhos tenham uma educação em que o Senhor conduza as mentes deles, porque não sabemos o que é que está sendo ensinado nas salas de aula. Pai, também te peço, Pai, que todo espírito imundo, meu Pai, todo espírito imundo, meu Senhor, contrário à natureza que o Senhor criou, que o Senhor venha, Pai, derrubar por terra, meu Senhor, em nome de Jesus. Porque eu sei, Pai, que a maior investida das trevas hoje contra os nossos filhos, contra os nossos netos, contra a nossa parentela, é tudo que é contrário à sua natureza, Pai. É tudo que é contrário àquilo que o Senhor criou desde, Pai, os primórdios, desde o tempo da Bíblia. Sabemos que Sodoma e Gomorra, que foi destruída pelo Senhor, é porque havia todo esse tipo de promiscuidade que hoje está começando a imperar no Brasil e no mundo. Mas Deus, o Senhor não mudou. A tua palavra vai falar que o Senhor é o mesmo. Então cobre os nossos filhos, cobre os netos dos seus filhos, cobre os filhos dos seus filhos, Pai. Porque, meu Senhor,
O Senhor escolheu, e desde o início da semana o Senhor tem falado em meu coração, que como a tua palavra fala, que antes mesmo deles estarem formados no ventre da mãe, o Senhor já os conhecia, o Senhor já os escolheu, já os separou. Então, Senhor, que este lar seja abençoado em nome de Jesus, que esse lar seja liberto em nome de Jesus, e tudo aquilo que outrora o maligno sentiu legalidade dentro dessas casas, por causa dos celulares, por causa da televisão, por causa das músicas que eles ouvem hoje, esse decreto das trevas cai por terra agora. E hoje, meu Senhor, independente deles estarem na mesma casa que os pais, mas a palavra que os pais liberarem neste momento será o decreto do céu. Então abra a boca agora e diga: tudo que é contrário à vontade de Deus cai por terra agora. Declarem isso na vida dos seus filhos. Fale o nome deles e decrete. Decrete, porque vocês têm autoridade diante de Deus e as trevas não podem prevalecer. Decrete em nome de Jesus que Deus está na direção do futuro dos seus filhos, que Deus está na direção do futuro dos seus netos, que Deus está na direção, e que nada que é contrário à natureza divina vai prevalecer na sua casa, que nada que é contrário à natureza divina vai se manifestar no seu lar, porque Deus é maior. Ainda que seus filhos não morem mais com você, Deus ainda é Deus na sua vida, e você tem poder e autoridade para decretar a falência das trevas na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos santas para cá. Que a graça de Deus Pai, que assim seja, e o amor de Jesus Cristo, que assim seja, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós para todo sempre. Amém.